É grandioso, Deus é tremendo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero convidar a igreja, você que está aqui, você que nos acompanha também, através dessa transmissão, abrir comigo no livro de Efésios, capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Amém? Efésios capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 22. Aleluia, glória a Deus. Orem por mim, irmãos. Estou aqui, mas estou sentindo uma dor na coluna forte aqui, tá? Mas quem me sustenta é o Senhor, amém? Glória a Deus, eu não vou parar. Efésios capítulo 2, versículo 19 ao versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Feche os teus olhos por alguns instantes, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti toda a honra, Senhor, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Aqui estamos, Senhor, porque nós te amamos, porque temos prazer em estar na Tua casa, temos prazer em estar diante da Tua presença, porque entendemos que não há outro lugar melhor para estarmos do que aqui na Tua casa, no lugar onde o Senhor ordena bênçãos, onde o Senhor nos abençoa, onde o Senhor nos edifica, onde o Senhor traz a vida do Senhor para nós. E é dessa forma que nós estamos aqui, Senhor, na dependência do Teu Espírito. Ministra o Teu povo, ministra a Tua igreja, ministra cada um de nós, aqueles que aqui estão e aqueles que nos acompanham através dessa live, ministra também, Senhor. Ó Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Eu me escondo atrás da Tua cruz, para que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor cresça. Assim eu oro, desde já repreendendo toda e qualquer manifestação, ministração contrária à palavra do Senhor nesse lugar, bem como na vida daqueles que nos acompanham. Nós repreendemos desde já toda e qualquer ministração das trevas em o nome de Jesus. E a igreja do Senhor diz: amém e amém. Louvado seja o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por permitir estarmos aqui em mais um culto, em mais um domingo, reunidos como igreja, como o corpo do Senhor, para juntos sermos ajustados, segundo o coração do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer para ela aí, que nessa noite, diga para ela: eu profetizo que nessa noite, a palavra do Senhor irá impactar a sua vida de uma forma tão profunda, que você nunca mais será o mesmo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um tema: na comunhão tudo se ajusta. Na comunhão tudo se ajusta. Opera o teu querer aqui, Jesus. Vem sobre nós, Espírito Santo, mais uma vez. Aleluia. Na comunhão, tudo se ajusta. Registra bem isso que eu vou te dizer agora. Guarde aí bem, no profundo do seu coração.
O termômetro que mede se estamos bem ou não espiritualmente chama-se comunhão. Quanto maior for o nível de envolvimento com um corpo, mais fortalecido estaremos. É isso mesmo. Um teste bem simples agora. Lembra das vezes que você ficou mais enfraquecido? Lembre aí, pense aí um momento que você passou na sua vida, que você se sentiu bem enfraquecido, bem distante, bem longe do corpo, bem frio. Você não tinha mais a mesma vontade de ler a Bíblia, ouvir louvores, nem tampouco de ir para a igreja, né? Quando você ia para a igreja, você ia amarrado, com a cara emurrada. Achava que o culto demorava para acabar. O louvor repetia aleluia não sei quantas vezes, e você ficava, poxa, por que tanto aleluia? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, passava bem longe, bem distante. Uma dificuldade enorme para orar, quanto muito demorava, dizia, Senhor, muito obrigado por tudo, amém. Lembra desse tempo? Não precisa responder. Como estava a sua comunhão no corpo? Como estava seu envolvimento na igreja? Sabe, irmãos, ninguém precisa pensar exatamente da mesma forma, tá? Contudo, precisamos lembrar que 1/3 dos anjos dos céus caíram porque pensaram diferente. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 2, versículo 2, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Apóstolo Paulo, Filipenses 2, versículo 2. E depois do versículo 4 a 8 ele diz, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7 e 8. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Eu sei que você já sabe o que eu vou dizer agora, mas eu preciso ainda assim reforçar essa importante verdade de Deus para você, para nós. Fomos gerados para vivermos na comunhão do corpo. Fomos gerados para isso. Eu sei que você já sabe disso. Mas eu preciso reforçar, ressaltar que fomos gerados para vivermos na comunhão do corpo. O Espírito é o mesmo. Olha a palavra que está lá em 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha que palavra, irmãos. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Olha o que diz aí. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha que palavra, irmão. A comunhão com a luz, a comunhão com Jesus, nos impulsiona, nos leva a vivermos em comunhão uns com os outros. E por causa dessa comunhão do corpo,
por causa dessa comunhão com a luz, o texto está dizendo que somos purificados no sangue de Jesus. E eu preciso dizer para você que isso não é o fato de você entregar a sua vida para Jesus e simplesmente você foi purificado, não. Eu entendo que faz muito mais sentido pensarmos que esse andar junto que está sendo dito aqui, em 1 João, capítulo 1, 6 e 7, que esse andar junto nos aperfeiçoa cada vez mais, à medida que cada parte cumpre a sua função. Eu entendo que faz muito mais sentido pensarmos nesse sangue de Jesus que nos purifica, a partir da comunhão, a partir do andar junto, ok? E Efésios capítulo 4, versículo 16. É por isso que em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se porém andarmos na luz, ou seja, um processo, andarmos, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Efésios capítulo 4, versículo 16, a Bíblia vai dizer: dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você está realizando a sua função? Você está fazendo a sua parte? Meu Deus. Daí, eu quero reforçar esse pensamento que eu trago como o tema dessa ministração. Na comunhão, tudo, o quê? Se ajusta. Queria que você guardasse essa frase. Na comunhão, tudo se ajusta. Tudo. Tudo se ajusta, tudo cresce. É o que diz o texto. Amém? Você está aí? O Senhor estabeleceu dessa forma a sua igreja, para que sejamos invencíveis, imbatíveis nele. Por isso que Jesus disse a Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, abra sua Bíblia comigo, Mateus 16, 18 e 19, quando Jesus estabelece a igreja, Ele introduz fundamentos poderosos através da sua palavra, para que fôssemos imbatíveis através da unidade, através dessa comunhão, de andarmos juntos uns com os outros. Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, a Bíblia diz, Jesus diz: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Meu Deus. Quando Jesus estabelece a igreja, irmãos, Ele sabia muito bem o que estava fazendo, e Ele sabia muito bem o que precisávamos viver, para que esse poder que Ele determinou sobre a igreja, continuasse operante, continuasse vivo. E esse poder está na comunhão do corpo. Podemos dizer isso também. Na comunhão há poder. Na comunhão somos curados. Na comunhão somos cheios do poder de Deus. Foi assim na história da igreja primitiva e na história da igreja antiga. Na história que vivemos nos dias de hoje. Sempre o Senhor se revela em poder através da comunhão, através do corpo. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 44, a Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos.
Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A unidade sempre foi a marca que Jesus quis imprimir à igreja. A unidade sempre foi algo tão poderoso que Jesus estabeleceu sobre a igreja, para que pudéssemos avançar. Tudo no reino de Deus, irmãos, tudo foi gerado em comunhão, tudo. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Os discípulos foram cheios do poder de Deus, e Atos 2, por estarem em comunhão. Quantas vezes nós ministramos aqui sobre o Salmo 133, ó quão bom e quão agradável que os irmãos convivam em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, e a barba de Arão até a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Falamos isso aqui semana passada. Recebemos unção e prosperidade contínua do alto, quando vivemos em comunhão. Por isso eu estou hoje aqui para dizer para você que está passando por um problema difícil, por uma situação complicada na sua vida, você que tem passado uma luta muito grande no seu casamento, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida emocional, na sua vida pessoal, o Senhor manda dizer para você: ei, na comunhão tudo se ajusta. Você que tem orado pela intervenção do Senhor sobre a sua casa, você que tem jejuado por isso, o Senhor está dizendo hoje: a cura, a solução, o poder de Deus está na comunhão. Todos nós precisamos estar bem ajustados na comunhão do corpo. Todos nós que somos famílias de Deus, nós que somos membros da família de Deus, isso é Bíblia. Deus nos gerou para isso, moveu os céus e terra para isso. Comece hoje a mudar a sua história, a partir da comunhão do corpo. Quando foi a última vez que você fez uma visita a alguém para gerar comunhão no corpo? Não precisa responder. Quando foi a última vez que você recebeu alguém na sua casa para ajustar a sua comunhão com o corpo? Quando foi? Sabe, irmãos, tem um crescimento que o Senhor reservou. Tem um crescimento tão poderoso para desenvolver em cada um de nós, especificamente, quando vivermos genuinamente na comunhão do corpo. Já pensou sobre isso? Já pensou sobre os seus irmãos da família da fé? Já pensou nisso? O quanto que você é importante para edificar a vida dele, dos seus irmãos? E o texto que nós abrimos, que nós lemos de Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22. O apóstolo Paulo fala à igreja de Efésios: portanto, vocês já não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros
da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, meu Deus, no qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário, santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Você já pensou que essa pessoa que está do seu lado é morada de Deus? Já pensou nisso? Já pensou se as pessoas olhassem para você na rua e falassem assim: ô morada de Deus, vem cá, faz favor. Você já pensou que o seu esposo, que a sua esposa é morada de Deus? Já pensou? Já pensou, irmãos? Como é bom isso, não é? Como é bom pensarmos assim, não é? Glória a Deus. O Senhor quer ajustar em nós coisas poderosas, grandiosas. Sabe para quê, irmãos? Para aproveitarmos, para usufruirmos do melhor de Deus. Tem tantas coisas que o Senhor já estabeleceu para nós, e muitas vezes não usufruímos. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos pensando apenas em viver para nós mesmos. E aí, não podemos viver o melhor de Deus, porque Deus tem tantas coisas para nós. Lembram que nós estamos vivendo um ano do quê? Do suprimento completo. Tem um suprimento poderoso e grandioso na comunhão do corpo. Tantas coisas o Senhor tem reservado para nós. Você está aí? Nesse texto que nós acabamos de ler, em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, nós percebemos dois tipos de edificações. Amém? Dois tipos de edificações. Uma delas, no fundamento dos apóstolos e profetas, ou seja, na palavra de Deus, na sã doutrina, tendo Cristo como pedra angular, como cabeça. E a segunda edificação que nós vemos nesse texto é a edificação através da comunhão do corpo de Cristo, irmãos. Meu Deus, olha que coisa. Olha que coisa, irmãos. Na edificação da palavra e na edificação da comunhão do corpo. Já pensou nisso? A situação complicou, irmão? Está difícil aí? Está passando por alguma luta? Uma tempestade, uma turbulência aí forte? Na comunhão tudo se ajusta. Quando estamos bem ajustados na comunhão do corpo, tudo flui, irmãos. Tudo melhora. Recebemos a palavra de Deus, estamos abertos para receber. A palavra é ministrada, a gente está com o coração aberto, a gente está recebendo, sendo edificado. A palavra do Senhor penetra, nós somos terra fofa. A palavra penetra, a palavra produz. Frutifica em nós. Tudo melhora quando nós vivemos comunhão genuína no corpo. O que está travado destrava. Estamos sendo bombardeados pelas trevas para rompermos a nossa comunhão do corpo
Isso não é de agora, de anos e anos. A palavra do Senhor diz que toda casa ou todo reino dividido não pode subsistir. O contrário disso também é verdadeiro. Um reino ou casa bem ajustada em unidade, bem ajustado na comunhão do corpo, vai prevalecer, vai prosperar, vai desenvolver, vai avançar, vai crescer. Muitos cristãos estão esfriando porque não têm atentado para isso. Ao invés de usarem as palavras para edificar, para gerar comunhão, usarem as palavras para fazerem certos tipos de comentários que promovem discussão, divisão, que promovem desajustes no corpo. Sabe, irmãos, muito cuidado com as palavras, muito cuidado, irmãos. Eu costumo dizer que Deus jamais, nunca, em hipótese alguma, irá promover qualquer tipo de discórdia e divisão no corpo. Deus jamais irá fazer isso. Ah, pastor, sabe, Deus me mostrou que fulano de tal está fazendo isso, aquilo, outro comigo. Deus está me mostrando isso. Oh, irmão, não foi Deus não. Porque Deus não promove divisão. O Deus que nós servimos não faz isso. Toda espécie de divisão, o diabo está por trás. Pode ter certeza no que eu estou dizendo. Vejam o que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Fomos gerados para unir, para sermos bênçãos, para edificar quem ouve, que as nossas palavras sejam para edificação de quem ouve. Olha o que diz em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que Ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Sabe, irmãos, qualquer tipo de comentário, qualquer palavra que promova divisão no corpo, discórdia no corpo, pode ter certeza que o diabo está por trás. Seja quem for, Deus jamais irá dividir o seu próprio reino. Não tem como. Por isso, irmãos, em amor, eu digo para vocês: se você ouvir alguém falando alguma coisa que está promovendo discórdia, divisão, que não está servindo para produzir comunhão no corpo, eu vou te instruir. Não se cale não. Não fique ouvindo e se cale não, irmãos. Porque quando você faz isso, quando você se cala, você está consentindo. Portanto, irmão, não deixe seu irmão se perdendo, não. Porque se você ouve o irmão fazendo esse tipo de comentário, de divisão, de discórdia, e não faz nada, é a mesma coisa de você estar permitindo que ele se perca. Você não está fazendo nada. Você está deixando ele se perder. Eu estou instruindo você que está me ouvindo, em amor, traga seu irmão de volta. Não deixe ele perdido, não. Porque tudo na comunhão, o quê? Só a pastora está atenta aqui. Porque tudo na comunhão se ajusta. Tudo na comunhão se ajusta. Na comunhão, tudo se resolve.
Na comunhão, recebemos cura de Deus. Na comunhão, recebemos vida de Deus. Somos visitados pelo poder de Deus quando estamos em comunhão. Na comunhão há bênção. Deus começou a mudar a história da igreja a partir da comunhão dos irmãos. A igreja primitiva vivia em comunhão. Tudo na comunhão se ajusta. E por conta dessa comunhão, nós já sabemos, nós já lemos, já fomos ministrados. O Espírito Santo se manifestava na comunhão da igreja primitiva de uma forma tão poderosa. Muitos milagres aconteciam porque a igreja vivia em comunhão. Pastor, o que eu preciso fazer agora? Eu sinto que de alguma forma eu colaborei, falei, não me atentei, e ao invés de promover comunhão, eu até promovi, não com aquela intenção, pastor, mas eu acabei promovendo divisão, não gerei comunhão, como a palavra diz. E agora o que é que eu faço? Estou me sentindo frio espiritualmente, sem ânimo para orar. O que fazer, pastor? Sabe, irmãos, eu creio que hoje o Senhor vai mudar a sua história. Vai mudar a história de muitas pessoas aqui. A restauração que para a sua vida espiritual está nessa palavra. Muitas pessoas precisavam ouvir essa palavra. Deus quer ajustar seus filhos hoje na comunhão do corpo. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Jesus faz uma oração tão poderosa, que está registrado lá em João, capítulo 17. Meu Deus. Eu preciso te dizer que tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus orou, aconteceu. Tudo. E eu creio muito, irmãos, no poder que há nessa oração que Jesus fez em João capítulo 17. E eu creio que o poder que está nessa oração, que a unção que está nessa oração que Jesus fez em João capítulo 17, será liberado sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. A partir do versículo 20, do versículo 20 ao versículo 23, amém? João 17, versículo 20 ao versículo 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Meu Deus, que oração tremenda é essa? Sabe, irmãos, se Jesus fez essa oração aqui, é porque é possível. Porque Jesus nunca fez nada que não fosse possível, irmãos. E nós vimos que os discípulos viveram o poder dessa oração. Na igreja primitiva nós vimos
Nós lemos, está registrado, queridos. Aquilo que Jesus orou aqui aconteceu sobre eles. Por isso, irmãos, não basta ser corpo, não basta, é preciso estar ajustado e unido, é preciso estar envolvido na comunhão. Não basta estar no corpo, é preciso sermos um. Jesus quer nos levar mais do que uma unidade física, mais do que isso, mais do que estarmos aqui em mais um culto, nesse domingo, por exemplo, como hoje. Jesus quer que sejamos levados à plena unidade nele, com ele, uma unidade que revela a glória de Deus. Imagina, irmãos, que revela a glória de Deus através de nós, através de mim, através de você, através de cada um de nós, e faz com que muitos creiam em Jesus como Filho de Deus. Sabe, irmãos, não é a nossa eloquência no falar, não é o nosso conhecimento da palavra, não é o quanto já estudamos, não é o que nós oramos, não é o que nós entendemos que vai revelar a glória de Deus, é o quanto nós estamos sendo um. Eu já disse isso aqui algumas vezes, e torno a repetir hoje. É melhor que a gente não faça nada do que fazer alguma coisa no reino sem unidade. Já disse isso diversas vezes. Porque quando nós estamos fazendo alguma coisa sem unidade, sabe o que é que acontece, irmão? Dá brecha, Satanás entra. É na falta de comunhão, é na falta da unidade que o diabo está entrando. Porque é brecha. Quando deixamos de viver aquilo que Jesus quer que a gente viva, nós estamos dando brecha, irmãos. E aí, vai ser uma simples observação. É um comentário. Não tem nada demais nisso. Não tem nada a ver, pastor. Ninguém nunca divide por pensar igual. Já perceberam isso? Ninguém nunca divide. Todo mundo pensa da mesma forma. Pronto. Nunca vai ter divisão. Mas a divisão vem, irmãos, que o diabo quer que tenha divisão. O diabo ele se opõe de uma forma tremenda à comunhão, à unidade. Ele quer promover discórdia, irmãos. Ele quer que você fale uma coisa, o outro fale outra, e o outro fale outra. Sabe, irmãos? Entendam o que eu vou dizer agora. Eu não sei quantos já perceberam isso, mas às vezes percebemos claramente, sabe, uma ação maligna, quando falamos uma coisa e a pessoa entende outra, quando não gera comunhão, quando não flui, a pessoa fala uma coisa, você entende outra, você pensa outra. Pastor, você quer dizer que todas as vezes o diabo está nessa? Irmãos, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que na divisão o diabo entra. E o diabo ele quer promover divisão na sua casa, quer promover divisão no seu relacionamento conjugal, na sua relação com o seu pai, na sua relação com os seus filhos. O diabo nunca vai deixar de ser diabo, irmãos. Ele veio para matar, roubar e destruir.
A Bíblia diz que o diabo vive ao nosso derredor procurando uma brecha. Já ouvi alguém dizer assim, que ninguém atira pedra para uma árvore que não dá fruto. Todas as vezes que nos posicionamos no reino de Deus, todas as vezes que nos posicionamos em unidade, quando o poder de Deus é liberado, vivemos dias incríveis, irmãos. Quem estava aqui vai lembrar, dias incríveis no retiro desse ano. Quanto que nós estávamos ali em unidade, na comunhão, mesmo espírito ali, e o mover sendo liberado de uma forma tão tremenda ali. Foi ou não? Maravilhoso, um derramar poderoso de Deus. Sabe, irmãos, eu estou falando isso porque nós precisamos pensar sobre isso de uma forma adequada, para que a gente entenda que nós precisamos nos unir. Sabe, é tão tremendo quando a gente vive em unidade, sabe? A gente pensa uma coisa, a pessoa vai e fala. A pessoa está passando por um problema, dificuldade. A pessoa vai e liga, poxa, como é que você está? Unidade com o Espírito. Deus se revela, Deus se move, Deus, sabe, irmãos? Às vezes a gente fica até vendido, né, pastor Fábio? Às vezes a gente fica até vendido aqui pregando, mas Deus está se revelando. Sabe, irmãos? Deus me traz aqui hoje para falar sobre a importância da comunhão. Você vai fluir muito mais quando você estiver ajustado na comunhão. Sua vida vai fluir. Você vai desenvolver, o seu casamento vai bombar, na linguagem dos jovens, né? Não é assim, Caio? O casamento vai bombar, todos os aspectos, as coisas vão fluir, você vai prosperar em todos os aspectos. Metas superadas e mais metas, na comunhão do corpo. Mas isso sabe para quem é, irmão? Só para quem crê. É a palavra de Deus para nós. Eu garanto para vocês uma coisa: cada um que está aqui vai funcionar muito melhor quando estiver vivendo plenamente na comunhão do corpo. Portanto, querido, se você identifica que você não está na comunhão do corpo como você deveria, como até você já esteve, e você sabe o que eu estou falando, não se acomode não. Não se acomode não. Pastor, mas eu já tenho comunhão com o corpo. Gere mais. Promova mais. Esteja no mais um. Esteja no programa de cura. Gere comunhão. Edifique, seja edificado. Nós somos edificados quando edificamos outros. Visite aqueles que você percebeu que estão meio distante da igreja, do corpo da comunhão, visite. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Já estou quase finalizando. O pessoal do louvor pode vir. Hebreus capítulo 10, versículo 25, a Bíblia diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros,
ainda mais quando vocês veem que se aproxima um dia. Que dia? Que dia? Da volta de Jesus. A volta do Senhor está próxima. Não podemos negligenciar com a comunhão, querido. Não podemos negligenciar com isso. Há um poder de Deus para nós nessa comunhão. Na comunhão tudo se ajusta. Na comunhão tudo. Na comunhão tudo. Diga para você mesmo, no lugar onde você está: hoje minha vida vai dar uma virada. Porque hoje eu só saio daqui depois que a minha comunhão do corpo estiver bem ajustada, em nome de Jesus. Irmão, irmã, se você precisa pedir perdão, peça, irmão. Se você precisa perdoar, perdoe. O que for preciso fazer, irmão, faça. Faça. O mais importante é você estar na comunhão, irmão. É ou não é? É ou não é? Deus vai fazer você crescer como nunca você cresceu na comunhão do corpo. Meu Deus, tudo vai fluir como nunca antes, através da comunhão do corpo. Sabe aquelas palavras que você já disse, que não promoveram comunhão? Lembra delas? Sabe, irmãos, as nossas palavras, a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras. Tudo que a gente fala fica ecoando. Já pensou? Aquelas palavras que você disse quando você estava chateado, irritado. Lembra delas? Se você não lembra, mas alguma delas que você estava aborrecido e você falou, está lá ecoando, até hoje. Mas você pode cancelar essas palavras, no nome de Jesus. Sabe, irmãos, se arrependa. Se você ofendeu alguém com suas palavras, ou disse alguma coisa, ou fomentou, sabe, uma informação, uma fofoca, que com isso promoveu discórdia, irmão, cancele hoje, em nome de Jesus. Eu estou falando isso em amor, é para você viver o melhor de Deus na sua vida, na sua casa, é para que você flua muito mais do que você tem fluído, irmãos. Tem coisas que nos trava no mundo espiritual, que são coisas pequenas. Não permita que de alguma forma as palavras que você disse, que você já falou, sejam contrárias à comunhão do corpo. Leve isso a sério, leve muito a sério a comunhão do corpo. Deus quer trazer cura sobre nós hoje, através dessa palavra. Deus quer trazer cura, Deus quer curar ministérios, Deus quer jorrar a vida. Meu Deus, fecha os teus olhos nessa hora. Meu Deus, eis-nos aqui, Jesus, eis-nos aqui.